Então, iniciamos nossa gravação. Boa noite a todos. Estamos no dia 3 de maio. Muitos de vocês já fizeram avaliação conclusiva. Então, né, as notas já estão lançadas lá no portal de quem fez. Hoje, até às 23 horas, tem a oportunidade de fazer a avaliação substitutiva, aqueles que precisarem fazer. Então, não deixe de fazer, não perca o prazo. E aí, terminando a prova, amanhã, provavelmente, eu já estou lançando a nota no portal, tá? Não consigo fazer hoje, porque eu não vou ficar até muito tarde aqui, então amanhã, né, eu estou lançando a nota, no mais tardar aí à noite, a nota de vocês já vai estar lá no portal, tá bom? Da avaliação de hoje. Então, como eu disse que era uma aula extra aí, que era aquela do feriado, né, que eu ia deixar gravada e aí a gente combinou de fazer hoje. Então, eu vou pegar ali alguns dos materiais que eu coloquei ali, até para a gente finalizar toda a linha nossa de raciocínio, né? Quando a gente fala de cargos e salários. Então, o que a gente viu aí todo no processo de cargos e salários, né? A gente viu toda a parte aí de a gente fazer uma descrição de cargo, que é por onde a gente começa, né? Começando a estruturar, verificar se tem cargos iguais ou não. E aí, a partir do momento que você fez, você elencou ali todo esse processo, né, de cargos e salários, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma política salarial. A política salarial nada mais é do que você deixar documentado como que as pessoas serão promovidas dentro da sua empresa. Então, por que eu falo nessa questão de política salarial, né? Quando a gente comenta aí de política salarial. Existem algumas técnicas que a gente tem, acho que eu vou começar pelo outro slide, desculpa que eu comecei por esse aqui, peraí. Aqui, peraí, deixa eu parar a apresentação. Desculpa, nossa falha, deixa eu pôr o outro, que eu acho que é esse aqui. Isso. Bom, a gente fez a descrição de cargos, então a gente já viu lá aquele formulário, o que é uma descrição de cargos, vocês mesmos fizeram uma atividade para. Aí a gente tem ali um manualzinho de descrição de cargo, né? O que a gente compila ali nas descrições de cargo. Então, é importante que vocês tenham um formulário. E como que vocês preenchem esse formulário? Porque aí torna um padrão, né? Então, você pode colocar lá, olha, se você tiver um funcionário que o cargo dele é analista, escreve AN, né? Se você tiver um analista 1, então coloca o número 1 em algarismo romano. Enfim, criar algumas coisas ali, um manualzinho do preenchimento. O que a gente coloca lá, né? Depois que a gente fez todas as descrições de cargo, a gente foi lá no CBO, a gente adequou todos os cargos, todas as descrições das pessoas que trabalham para mim, e aí agora eu vou começar a avaliar esses cargos. Então, como eu falei, existem empresas que trabalham só para fazer isso, mas aí se você tem uma empresa pequena, você fala assim, não vou pagar uma empresa para fazer isso, porque são poucos cargos, são poucas pessoas, eu mesmo vou fazer. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a avaliar os cargos. Então, eu recebi, todos os gestores preencheram lá o formulário, eu recebi de todos eles, e agora eu vou avaliar. Então, o que eu vou fazer nessa avaliação, né? Eu vou olhar o que tem de um cargo e outro. Então, se tem 3 analistas na empresa, os 3 analistas, né? O que eles têm de diferente? Se eles têm alguma coisa diferente ou não? Se eles estão, como que eu posso classificá-los? Então, são 3 analistas da mesma área, mas eles fazem coisas diferentes, têm pesos diferentes. Pesos, lembra que eu falei de responsabilidade, de um grau de escolaridade, tempo de casa. Então, eu posso dizer que aquele que tem mais tempo de casa tem um grau de escolaridade maior, ele é um analista sênior, o outro é o pleno, né, que ele está estudando, e o outro que ainda nem começou a estudar, ele vai ser o júnior. Pronto, já avaliei, já adequei, já está bonitinho lá, né? Começo a fazer dessa forma. Só que nem sempre é tão fácil desse jeito, né? Então, eu vou pegar todos os cargos que eu tenho e vou fazer ali as minhas avaliações. O que pode ter de diferente? São os requisitos mentais, físicos e as responsabilidades. O que são isso? Requisitos mentais é a escolaridade da pessoa, é a complexidade do que ela tem realmente para fazer, o quanto de criatividade ela precisa para trabalhar na área dela. Então, por exemplo, o analista de marketing, né, eu acho que ele precisa ter muito mais criatividade do que um analista logístico. Porém, o analista logístico é mais complexo do que o analista de marketing.
Então, eu começo a colocar ali alguns pesos para essas pessoas. Requisitos físicos, então, o quanto que ele tem de esforço físico, o quanto que ele tem de habilidades manuais, ou concentração, ou pressão do trabalho. Imagina você trabalhar num atendimento de telemarketing, deve ser uma pressão danada. Você, às vezes, não pode nem ir no banheiro, você tem 5 minutos, aí você está sendo controlado por um reloginho, você sabe disso. E ali você tem uma pressão emocional muito grande, né? Então, isso também pode ser um fator de avaliação daquele seu cargo. As responsabilidades. Então, o quanto que ele é responsável por erro. Então, uma pessoa que faz uma aplicação tem que aplicar R$ 1 milhão hoje, ele aplica só R$ 100, porque esqueceu de digitar os zeros, o quanto que não se perdeu ali de rendimento daquela aplicação, porque ele digitou errado. Então, a responsabilidade dele é altíssima, né? Agora, é diferente de uma pessoa que, de repente, fez uma digitação de uma informação, de um preço de um produto, de um EPI que ele acabou de comprar, e ele digitou errado, né? Veja, as responsabilidades, elas existem, mas a falha por um erro de valor, ela é muito maior em um determinado cargo ou uma área do que o outro. Então, isso pode ser um fator para eu avaliar aquele cargo, para eu poder dizer que ele ganha um pouco mais por conta disso, tá? Então, esses são os 3 fatores aí que nos levam a esses tipos de avaliações. Como que a gente avalia, né? Então, olha, isso é uma tabela salarial, né? Então, eu posso criar aqui classe de 1 a 12. Então, eu posso dizer que quem está naquele nível que tem uma responsabilidade muito maior, ele está na classe 10, por exemplo. Aquele que está um nível menor, ele está na classe 4. Eu posso dizer que a admissão, ele tem um determinado valor, mas depois de um ano ele passa para outro valor, no segundo ano também, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Aí você fala assim, então quer dizer que se ele chegar aqui no sexto ano, ele vai para a classe 2? Não necessariamente. Ele pode chegar aqui e ficar congelado, e aí ele só vai aqui daquele cargo que você falou que ele tem a classe 2, a posição 2. O que é a posição 2? É uma hierarquia, um requisito mental, um requisito físico, para qual que ele está? É uma promoção que ele vai ter? E nada impede que, de repente, ele está aqui na terceira faixa do nível 1 aqui, e ele vir para o nível 7 para a segunda faixa, né? Então, não sei se deu para entender isso, ficou um pouco Sim, mas aí claro essa depende tudo tabela? do desempenho. Não, vai depender Isso, tudo do desempenho do funcionário, né? Tudo exatamente, isso. exatamente. O que eu falo e o que eu costumo dizer para várias empresas, onde até prestei consultoria, que uma tabela salarial, uma vez ela escrita, vamos dizer que essa fosse a tabela salarial da empresa, eu poderia determinar e colocar no quadro de aviso. Por que as empresas não fazem isso? Porque é tudo branco de olho da pessoa, é o que ela faz, é porque o amigo pediu para ela ter um aumento maior, aquele chefe protege mais. A gente sabe que isso existe, infelizmente, nas empresas. E aí, o que acontece? Por que eles não publicam essa tabela salarial? Porque aí eu sei que se eu estou no nível 1 e eu tenho 4 anos de empresa, se eu só vou passar para o nível 2 se eu estudar, se eu fizer alguma coisa. Se eu não fizer, eu não vou passar, eu vou congelar ali. Então, eu já sei, né? Então, isso acaba sendo até uma informação. Eu trabalhei em uma empresa há muitos anos atrás que essas tabelas salariais eram colocadas no quadro de aviso. Então, as pessoas já sabiam o que ia acontecer com ela. Ela sabia já que a carreira profissional dela também dependia dela e não só da empresa. Né? Então, ela sabia que se ela quisesse ganhar lá, assim, sei lá, R$ 10.000, que era o último nível que tinha ali, daquela. Porque aí as tabelas salariais a gente dividia, né? O que era operação, o que era liderança, o que era gerência, o que era diretor, então era por categoria. Então, o gerente, eles tinham numa pasta só, os gerentes tinham acesso, né? A operação e gerentes e líderes tinham acesso, e assim por diante. Né? A gente não deixava, por exemplo, do presidente a operação sabendo do presidente, até pela regra de confidencialidade. Sim. Mas quem era gerente conseguia saber do presidente. Os cargos de liderança sabia de todos, só a operação que não. E aí, o que acontece? Aquele operador que ele acabou de entrar na empresa, ele sabia o que ele tinha que fazer para ele se tornar, de repente, um analista na empresa, um assistente. Né? Então, era muito bacana, porque às vezes a pessoa vinha tirar dúvida com a gente. Falar, eu estou nesse nível aqui, para eu chegar nesse, eu preciso fazer esse curso técnico, eu vou matricular, eu quero estudar.
Então, às vezes, você via as pessoas da operação se formando em faculdade. E indo lá bater no RH e falar, agora eu tenho faculdade, eu quero oportunidade agora de chegar aí. Eu quero estar naquele nível lá. Eles cobravam isso. Então, é muito legal isso. Só que as empresas, infelizmente, não fazem isso, né? Só que para esse tipo de coisa, a gente tem que ter isso muito estruturado. Então, você vai ter lá, né? O que vai levar em conta dessas análises? A experiência, a instrução, a iniciativa, né? Concentração mental e visual, responsabilidade pela imagem, a criatividade da pessoa. Então, quando a gente vai fazer ali, então, por exemplo, né, uma questão de instrução, que é o grau técnico da pessoa. Então, eu vou considerar que o fator 2, que é a instrução, que eu estou colocando naquela tabela, o fator instrução vai determinar o nível e o tipo da especialização. Então, todos que estão, vamos dizer que eu vou criar uma tabela, o fator 2 vai ser a minha instrução, então eu vou colocar lá. Uma outra forma de a gente fazer é de pontuação, que é o que você fez, Sil, com aquela... Não foi, na verdade, uma política de cargos e salários, nem uma estrutura, né? Mas foi algo que você criou pontuação para que elas ganhem um determinado prêmio, né? Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui não vai ser o prêmio. Ele vai ter que atingir essas pontuações para ele chegar no determinado cargo. Então, eu também posso criar dessa forma. Eu posso criar por tipo de escolaridade, eu posso criar uma série de coisas, mas eu também posso colocar aqui, que se ele tem, né, ele tem lá conhecimentos de leitura, escrita, cálculo, ensino fundamental incompleto, então ele tem 10 pontos. Se ele tem isso mais o fundamental completo, ele tem 18 pontos. Se ele tem tudo isso e mais o ensino, né, ali, conhecimento pleno das atividades, tem 28 pontos. E assim por diante, você pode criar essa tabelinha. Isso você fez aí com a premiação, é a mesma coisa que você faria aqui para determinar a sua tabela salarial. Então, olha que interessante como é que ficaria uma tabelinha aqui, a pessoa tem acesso à confidencialidade? Se ele não tem acesso, ele tem o resultado de A1. Se ele tem, eventualmente tem acesso, ele fica A2, B1. Então, A2, B1. Então, eventualmente tem acesso. Então, qual tipo de acesso, né? A2. B, o manuseio dos dados confidenciais requer apenas descrição, ou seja, ele tem que ficar calado. Então, ele tem 20 pontos. Não, ele vai ter o A2, que é acesso à confidencialidade, eventualmente ele vai ter acesso, mas ele vai ter que, a divulgação indevida acarreta um mal-estar. Mas ele também pode ter um acesso constantemente, e aí o manuseio pode ser só para descrição. Então, ele vai manusear bastante, mas o que ele for, aliás, ele manuseia de vez em quando. Então, tem ali, e eu vou colocando os pontos. Então, eu posso colocar essas tabelinhas aqui, colocando aqui que grau que a pessoa está, o que significa esse grau, o que significa esse, o que significa esse. E quando eu falar, nós temos 4 analistas, né? Eu preciso, eles têm salários diferentes, porque não tinha nada de cargos e salários aqui na empresa. Mas eu tenho que diferenciá-los. Então, isso é uma construção, nem você falou, quando a gente faz alguma descrição, a gente vai mandar as pessoas embora. Talvez não, porque você pode usar isso aqui. Então, você vai ter que desenvolver coisas e ver o que aquela pessoa tem, o maior salário, para ver onde ele se enquadra. E aí você vai enquadrando os demais, entendeu? Então, a gente tinha falado de tempo de casa, né? Mas talvez o tempo de casa, como a gente tinha também falado, se eu apurar por tempo de casa, as outras pessoas chegarão também a 10 anos de empresa e vai querer aquele salário. E às vezes a empresa não está apta para dar aquilo. Então, você coloca algumas outras dificuldades, algumas coisas de pontos, para você ajustar a casa e não mandar ninguém embora. Agora, não, a gente quer mandar embora. É uma estrutura que eu quero desenhar, eu quero limpar, eu quero fazer, eu quero, né? Por isso que existem muitas empresas que fazem pedido de demissão voluntária. Você já ouviu falar isso? Sim, eu já fiz até isso também. Eu participei, né, na Eletropaulo. Nós tínhamos, quando ela foi privatizada, tinha muitos funcionários lá com salário altíssimo. E aí, como é que eles iam fazer uma tabela de cargos e salários desse jeito? Porque tinha pessoas lá que estavam lá por tempo de casa. E aí, anos de empresa, e aí, por ser estatal, eles tinham algumas ajudas de custos lá que faziam o salário do cara lá em cima. E como é que a gente privatiza e mantém tudo isso, né? Então, foi lançado o pedido de demissão voluntária,
Aí, realmente, aqueles que ficaram, aí sim foi enquadrando esse cargo e salário. Foi muito legal esse desenho na época lá. Eu não acompanhei 100% o projeto em si, mas eu estava nos paralelos porque eu estava na folha de pagamento, então eu acompanhei boa parte, né? Eu não pratiquei isso, assim, o 100% só cargos e salários, né? Tinha uma outra pessoa fazendo, mas eu acompanhei ali bastante coisa em paralelo. E foi bem interessante, porque saíram muitas pessoas, aí aquelas pessoas que ficaram eram pessoas que eu consegui adequar a tabela salarial, né? Então não precisei mandar ninguém embora, né? É por isso que às vezes tem esse pedido de demissão voluntária, exatamente para tirar essas pessoas, né, para poder fazer todo esse processo. Mas esse pedido de demissão voluntário, a gente ganha, na verdade, assim, alguns prêmios para poder fazer isso, não é isso? Isso. Determinada empresa faz. Você... empresa que você vai... Na verdade, assim, Sim, a empresa, ela te oferta algumas coisas, né? Então, por exemplo, para cada ano trabalhado que você tiver, você vai ganhar mais um salário, um exemplo, né? Para cada ano trabalhado, ou a cada 6, sei lá, se você pedir demissão até tal dia e acontecer isso e tal, você vai ganhar mais 3 meses de vale-refeição, mais 6 meses de assistência médica, né? Eu lembro que eu não tinha tanto tempo de Eletropaulo, porque eu já entrei na privatização, eu aderi, né, ao PDV, e eu peguei uma bolada. Então, eu fico imaginando aquelas pessoas que estavam vários anos lá, e a bolada deles foram bem grande lá, entendeu? Pois é. Então, o PDV é sempre dessa forma mesmo, tem benefícios para o funcionário. Porque se ele não tiver benefícios, ele não vai querer aderir, né? Ele tem que ter benefícios. É por isso que chama aí o demissão voluntária, né? Que ele se manifesta de sair, mas só por sair para ganhar só o que é de lei, ele não vai querer, né? Aí tem que ter algumas coisas e normalmente as empresas concedem mesmo, tá? Então, normalmente isso acontece quando a empresa está muito bagunçada ali, tem que mudar algumas coisas. Então, isso acontece muito nas empresas grandes aí, né? Para essas mudanças todas. Então, é bem isso. Acho que quando a gente faz ali a descrição de cargos, e aí você vai pegar todos os cargos, você vai ter que vir desenhando esse tipo de coisa. Aí você tem que implementar uma tabela. De que forma que você vai fazer tabela? Pode ser daquele exemplo que eu dei, A1, B1, né? E dizer qual grau e posição, ou uma bem crua ali, que foi a primeira que eu mostrei, que é o tempo de casa, de missão e tal. Então, você só tem que ver, abrir um pouco no momento que você está fazendo e desenhando isso, o teu grupo de pessoas, quem é o teu time de funcionários que você tem hoje. Se você fizer por data de admissão, lembre que aquela pessoa que está aqui, ele vai chegar lá e ele vai querer aquele salário, né? Então, às vezes, essa outra tabelinha de graus aí, né, fazendo mais responsabilidade, menos responsabilidade, confidencialidade, talvez seja mais estratégico para ser feito, né? Aí, diante disso, a gente avalia, né, faz essas tabelas. Então, além disso, né, depois que a gente faz todo esse manualzinho de avaliação de cargo, apresenta a tabela, os impactos, né, aí sim você vai ter ali um valor numérico. Então, você vai dizer, olha, adequando isso, a gente não vai mexer no salário de ninguém, vai estar todo mundo adequado, porém, se essa pessoa, para chegar aqui, ela tem que ter o nível universitário. Se vocês estão pensando em promover essa pessoa e essa pessoa nem está estudando, a gente não pode ser diferente disso, né? Então, você vai apresentar isso ali para o gestor, para o diretor, para o CEO da empresa, né? E aí sim vai ter um consenso de uma maioria do que realmente vai ser apresentado. Não deixe isso nunca só na responsabilidade do RH, né? Então, acho que tem que ter uma apresentação ali do que vai ser feito, porque isso tudo é o comando da empresa, né? São valores que vai sair do caixa da empresa e tem que estar todo mundo preparado ali, engajado do que vai acontecer, tá? Aí, diante disso, a gente tem ali, né, esse método de consenso, né? Como é que eu trago, de repente, o presidente para entrar no consenso, né? Quem é a pessoa de área de cargos e salários, talvez tenha ali um conhecimento técnico, ou não tem, precisa ver se tem ou não. Se não tiver, aí vai ter que pegar realmente uma empresa de fora para poder fazer essa análise. E se quer essas combinações que eu passei, se são poucos cargos. Eu, hoje, na empresa, eu tenho pessoas que conhecem bastante sobre metodologia, eu também conheço, e mesmo assim nós contratamos uma empresa de consultoria para fazer uma análise que a gente precisa internamente. Por quê? São muitos cargos. Então, assim, o meu dia a dia me consome, eu não consigo parar
para fazer as descrições de cargos junto com o gestor, orientar, depois pegar isso daqui, eu vou precisar fazer uma análise. Eu não tenho tempo para isso, né? Eu teria que parar 2 pessoas ou 3 da equipe, que nem tenho tudo isso, para poder fazer. Então, o que a gente faz? A gente paga uma pessoa, uma empresa de consultoria, a empresa de consultoria vem para a empresa e faz todos esses processos para a gente, né? O que a gente, do lado de dentro, sabendo que a empresa vai fazer, é perguntar qual é a metodologia que ela vai usar, se é essa de pontuação, o que metodologia que ela vai fazer, e aí depois entra no método de consenso, que é essa questão que aí sim é uma coisa bem mais fácil, né? Esse método de consenso é aquele que a gente faz só ali as observações, né? Você pega esses graus, você observa o que tem ou não, e é feito de maneira bem arbitrária ali, né? Então, se eu tenho 3 analistas, os 3 têm que ficar com salário igual. Se não vai ficar, eu vou diferenciá-los e ponto final. É isso, né? Quando a gente fala de uma ponderação estatística, aí sim eu vou ter que usar um software. Então, por exemplo, vamos dizer que essa planilha, deixa eu voltar lá aqui um pouquinho. Essa aqui, por exemplo, eu quero usar de uma forma diferente. Esses números aqui, eu fui chutando valores aqui. Mas o coerente é a gente colocar em Excel ou no software para que cada coisa aqui eu tenha um percentual certinho. Dessa para essa, dessa para essa, dessa aqui para cá, né? Porque aí eu faço uma metodologia com os percentuais. E isso normalmente tem software de cargos e salários que faz todo esse trabalho para a gente. Né? Mas esse então, percentual, quem nos fornece? Você mesmo pode determinar. Se for você que vai Tá. fazer algo bem simplesinho desse jeito, você pode determinar. Então, você pode determinar que entre as faixas aqui seriam, sei lá, 5%, 2%. Você determinar. Só que Mas veja, dentro da você está. empresa, provavelmente a gente vai ter que passar essa porcentagem para a diretoria para eles poderem aprovar. Isso. Sim, Por isso que tem porque. esse consenso todo, né? Ah, Porque o que tá. acontece? Lembra do budget? Sim. Ele vai fazer lá depois o budget dele. E aí, como é que ele vai ponderar? Poxa, se eu tenho essas pessoas, então, por exemplo, aqui, né? Eu vou ter que fazer essa projeção. Então, hoje está todo mundo, ali está tudo certinho. Vamos dizer que está todo mundo com 2% a diferença de uma para outra, né? O que pode acontecer dali para frente, né? Pode ser que assim, na linha eu faço 2%, e de uma para outra que eu posso fazer 5%, porque ele está mudando de nível, né? Então, eu posso determinar assim. Ok, foi aprovada, todo mundo ali está enquadrado. O que vai acontecer? Você viu que ali está por ano. Então, o ano que vem, as pessoas que vão completar um ano de empresa, eles vão sair daqui e vai ter 2% de aumento. E alguns, talvez, dependendo do que você colocar ali na política salarial, ele vai sair do 4º ano aqui e vai vir por debaixo, o aumento vai ser maior, né? Então, isso tudo tem que estar sendo considerado lá no budget, por isso que precisa dessa avaliação. Então, nunca deixar só com o RH. O RH ele é munido da informação, do projeto, da implantação, dos processos e acompanhamento. Decisões, aí vai para o gerente de RH, junto com o diretor de RH, junto com o dono da empresa, né? Porque senão, se fica só na sua mão, são muitas decisões aí que não, né? Porque você fica fácil desenhar, mas e aí? Como é que a gente chega depois para o diretor e vai falar, olha, o aumento do salarial explodiu aqui, ele nem está no budget, né? Então tem que incluir isso aí lá, tá? Uma outra forma de a gente olhar para dentro de casa, depois que eu construí tudo, é fazer uma pesquisa salarial. A pesquisa salarial, existe algumas que nós conseguimos participar gratuitamente, né? Aí vai você ter um bom feedback, um bom benchmarking, que aí você tem bastante conhecidos ali no mundo de RH. Então, eles falam, você não quer participar da minha pesquisa salarial? E depois, quando eu terminar aqui, eu passo para todo mundo. Eu não vou divulgar o nome da empresa, eu só vou divulgar o segmento da empresa. Então, é uma empresa de alimentos, é uma empresa varejista, é uma empresa do comércio, uma empresa, né, farmacêutica. Eu só vou colocar o tipo da indústria, né, o tipo da empresa, o segmento da empresa, e vou colocar as faixas salariais. Você não quer participar também? Então, eles vão te mandar uma pesquisa, um questionário, onde vai ter lá quantos analistas você tem na empresa? Você tem nível 1, 2, 3? Você tem analista pleno, sênior e júnior? O que significa
cada um deles. Tem empresas que consideram que o supervisor é acima do coordenador. Tem empresa que é o coordenador acima do supervisor. Então, isso tudo vai ter nesse questionário para você explicar como é que é a tua estrutura na sua empresa, né? Como é que é a tua hierarquia, aí vai, depois aí chega nas questões cargo, vai dizer se tem política salarial ou não, se a tabela é aquela simplesinha, ou se tem os pontos, né? Os graus e pontuação. E aí você vai ali fazendo, respondendo essas pesquisas. Essa empresa que ela deu o pontapé inicial para fazer essa pesquisa, ela recebe todas as informações, faz uma formatação e aí ela divulga depois para todo mundo. Então você vai olhar lá, o analista júnior, que está dentro do que é o seu analista, você vai ver que ele qual é o valor de um analista júnior em todas as empresas, né? Se você colocar no Google pesquisa salarial, resultado de pesquisa salarial, vai ter várias lá, porque às vezes fica publicado mesmo, né? Uhum. Então a gente encontra ali. Então, às vezes eu quero, qual é o valor médio de um analista de departamento pessoal? Eu consigo visualizar lá algumas coisas, né? Então, hoje tem algumas coisas assim, informações dessa forma. Ou a mesma coisa, você pode contratar uma consultoria, essa consultoria vem com você, ela já tem outras empresas que também contrataram ela, e aí ela vai te dar o foco da resposta da sua pesquisa salarial do que realmente você precisa. Então, você fala, eu quero fazer uma pesquisa salarial só de vendedores. Vendedores no estado de São Paulo, no Brasil. Vendedores Brasil. Então, em diversos estados, eu quero que você traga para mim quanto que os vendedores ganham, né, em diversos estados. E aí essa empresa ela vai fazer essa pesquisa para você e vai te trazer a informação. Ela não vai saber o seu. Se você quiser que inclua isso, você também pede na consultoria. Aí o que ela vai fazer? A pesquisa salarial de empresas de indústria, por exemplo, pega o seu e compara. E ela vai te mostrar depois com gráfico. Ó, tá maior, tá menor, você tem que adequar aqui, você tem que fazer esse. Esse salário aqui tá muito, né? Então você tem que adequar, cria mais um grau aí dentro da faixa salarial aí para você incluir esse cara, entendeu? Ele que vai estar fazendo isso. Mas só pagando para fazer? Não, é como eu falei, a gente consegue fazer. Se é uma empresa pequenininha, eu quero começar a dar alguns pontapés, eu consigo fazer algumas coisas bem simplesinha, bem caseira, mas eu consigo fazer nessa linha aí de fazer dessa forma, tá? É bem uma coisa bem dessa forma mesmo, de pesquisa mesmo, de bate-papo com a outra pessoa e fazer. E o que é interessante isso, né? Você começa a ter esses dados, e aí você consegue ter definição para a sua empresa, né? O que a gente não pode esquecer de tudo isso desenhado é de ter uma política salarial. Quando a gente fala política salarial, é o que vai determinar cada parâmetro daquele que eu desenhei. Então, fica fácil eu desenhar um Excel, colocando valores. Eu considero 2% de um para o outro, considero 5%, ficou bonito. Aí depois eu vou colocar lá aquele grau, lá B1, A1, A2, tal, não sei o que. Ficou legal. Só que eu tenho que escrever isso e documentar quais são as normas e os procedimentos. Então, eu criei uma tabela, mas eu tenho que ter ali o manualzinho dele. Né? Isso que eu pensei, porque isso a gente pode documentar para que quando tiver o ISO 9000 já tenha os processos já pré-determinados, né? Exatamente. E não fica numa reclamatória trabalhista, você também tem o teu totalmente traçado o porquê que aquele funcionário não estava aqui. Você tem a descrição de cargo dele, que é diferente do outro, porque é muito comum um funcionário sair da empresa e colocar na justiça a empresa e dizer que fazia o mesmo que o outro. Se você tem uma política salarial, se você tem uma tabela salarial, você tem a descrição de cargo, você está amparada para mostrar para o juiz, para o fiscal, para seja quem for, em dizer, olha, o cargo dele é esse. Ele está querendo um cargo igual esse aqui do Joãozinho, que ele está mencionando aqui. Olha o que o Joãozinho fazia. Está vendo aqui? Olha, ele tem menos responsabilidade do que ele. Para ele chegar nesse salário, ele também precisaria ter isso. Ele não tem. E aí está tudo escrito na política e tudo escrito na sua descrição de cargos. Então, você está amparada. Você se resguarda. E isso, quando eu, pelo menos, tenho isso comigo, tá? Eu sempre trabalhei em departamento pessoal, sempre trabalhei em empresas grandes. Nas empresas grandes que eu trabalhei, eu não tinha acesso à descrição de cargos do meu time. Primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa e eu sou líder. Eu quero relatório de férias dos funcionários, que aí eu mesmo tiro, né? Porque está na folha de pagamento.
Mas aí eu peço a descrição de cargo de todos os meus funcionários. Eu sento com cada um deles, pego aquela descrição de cargo e falo: é isso mesmo que você está fazendo? É esse aqui? É isso aqui? É isso aqui? É isso aqui? Ah, isso aqui você não faz? Então você não deveria estar aqui, né? Nesse cargo. E aí eu começo a colocar aquela pessoa no lugar dela. Porque é comum, quando você chega na empresa, os funcionários já vêm te detonando o gestor anterior, se não gostavam dele. Se gostavam dele, mas estão irritados, eles vão vir detonar que ele não está tendo aumento, que ele precisa de aumento, que não sei o quê, quando você vai conversar com um funcionário. Então, se você tem a descrição de cargo dele, e você senta do lado dele e explica para ele: olha, eu tenho isso aqui documentado, é isso mesmo? Para mim, um assistente de DP não tinha que fazer isso aqui. Você faz mesmo? Aí a pessoa fala: não, não faz. Então, eu vou riscar, eu vou atualizar esse documento. Você não tem que fazer mesmo, né? Já que você não faz, não é para fazer, tá? E eu vou adequar esse documento. Tem mais alguma coisa que você faz aqui? Não, tá certinho. Bacana. Aí eu chego com o analista júnior. Vem cá. Ó, tá. Ah, não, mas eu também estou fazendo isso. Peraí. Aí eu vou no pleno. Não tem. Ah, então eu vou incluir aqui. É pertinente a você. Aí, depois que eu desenhei tudo isso, eu sento com todos eles e ponho na mesa assim, ó. O que o analista assistente tem que fazer? O que o analista júnior tem que fazer? O que o analista pleno tem que fazer? Porque aí eu não tenho aquela coisa de que eu estou trabalhando mais que o outro, estou fazendo mais do que o outro, estou fazendo isso aqui. Só que isso eu já estou acostumada a trabalhar na área de RH, eu costumo fazer isso. Quando eu entro em alguma empresa, eu sou responsável pelo RH no todo, eu costumo orientar o gestor a fazer isso com os funcionários dele. Pegar esses documentos, se a empresa tem, se não tem, nós vamos desenhar. E se tem, é importante que o funcionário saiba que existe um documento dentro do RH descrito as atividades dele. A gente está vendo o que ele está fazendo. A gente está vendo o que ele precisa estudar para ele crescer. Ele também vai ter conhecimento disso, né? Então, é a transparência da coisa. Eu sou super a favor disso, né? E se você tem uma política salarial, você publica essa política salarial, né? Coloca num lugar lá que todo mundo tem acesso, e todo mundo vai estar ciente do que acontece quando da questão da promoção. E aí, o que entra nessa política salarial, né? Então, você vai colocar lá o nome da empresa, né? A política de remuneração, e aí você vem contando que a partir dessa data vai ser implantada uma estrutura salarial para a equipe administrativa ou gerencial, enfim, aí você vai mencionar para onde, e aí você vai colocar algumas coisas aqui. Então, primeiro é o manual de descrição de cargos, que é como a gente preenche aquele formulário, né? Que todos estão escritos, deveriam estar tudo ali já separadinho. Como que houve a avaliação de cargos, que é aqueles desenhos, se foi aquela tabela mais simplesinha, ou se é por avaliações de pontos, combinações, né? Então, você vai escrever como é que isso funciona, e você vai classificar as faixas e os cargos. Então, as pessoas vão saber que dentro dessa política existe tudo isso para se chegar no cargo e no salário dela. Aí, depois, você vai também estar colocando quando que ela vai ter um aumento de mérito. Então, o aumento de mérito não é simplesmente porque o branco do olho dela é mais bonito do que o outro, né? A questão desse valor aí do aumento de mérito é por quê? Porque ele vai passar de um nível para o outro, dentro da mesma faixa salarial, pode ser por conta de uma frequência anual, então, a contar da data de admissão do funcionário até 5 anos, aí ele tem que ter um mérito dali para frente, né? A nossa tabelinha ali, aquela mais simplesinha, se eu não me engano, estava 5 anos. Então, eu posso dizer que depois que ele atingiu os 5 anos de empresa, ele vai ter um aumento de mérito e ele começa a contar de novo, né, da primeira faixa, do primeiro momento, né? Porque ele já chegou até o final daquela faixa, 5 anos, aí ele vai para a próxima. Ah, mas são 6 anos? Não, são 6 anos de empresa, porém no primeiro ano da faixa 2, né? E aí você vai criando todas essas informações na política salarial. Quando que ele pode ser promovido, né? Então, ele pode ser promovido de uma faixa para outra, ele pode passar a ser superior, né? Quando a gente fala de promoção, é porque ele já está lá no último nível, depois de 5 anos de empresa que ele vai ser promovido, ou ele pode ser promovido depois de 2 anos. Então, isso tudo tem que escrever, né? Será que, independente da quantidade de anos que ele tiver na empresa, ele pode ser promovido? Pode, mas diante do quê? De uma avaliação que ele está sendo, que ele teve as metas dele a ser cumprida, né?
e por uma avaliação dele dentro da empresa. Se ele atingiu nota 100, nota acima do esperado, aí sim ele pode ser promovido. Então, você coloca essas regras. Né? Nunca colocar atingiu acima é promovido, senão você está criando regra. Então, coloca, né? Poderá, né? Será permitida a promoção do funcionário se ele chegar naquele momento e tal, porque senão você coloca uma regra, aí você impõe, né? Então, sempre deixar alguma política muito escrita dessa forma, né? Deverão ser acompanhadas pela avaliação de desempenho. Então, assim, posso dar promoção para alguém, desde que tenha o acompanhamento da avaliação de desempenho, né? Então, isso é importante colocar na política. Posso colocar aqui, dentro dessa política, que, além de tudo isso, de uma avaliação de desempenho, de acompanhamento, da faixa, de que forma que eu concedi ali o valor dele, onde ele se enquadrou, eu posso dizer que também, anualmente, a empresa faz uma pesquisa salarial, ela busca no mercado para comparar também o externo, não só o interno, né, para ver o que está acontecendo lá fora, o que tem lá na empresa. E aí eu vou ter ali, todo funcionário deverá ter em seu prontuário seus reajustes salariais, isso é fato, né? Todo esse histórico ele precisa ser cadastrado. Mensalmente o RH apresenta ao gestor o relatório daqueles, né, de salário para os seus subordinados, então é uma forma de você colocar isso na política, que mensalmente o gestor daquela área vai estar acompanhando o salário de todo mundo. Então, a responsabilidade de dar aumento a alguém não é só do RH, o gestor também tem que acompanhar. E aí, a mesma coisa que qual vai ser o controle? Anualmente, ou a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos, tem que ter a revisão das descrições. O que você pode acrescentar aqui também é que em qualquer, né, alteração da descrição do cargo, uma inclusão de uma atividade, de algo novo, implementou uma máquina, tem uma máquina nova na produção, precisa de uma pessoa específica para operar aquela máquina, vai ter uma descrição de cargo novo? Faz todo o processo, a descrição de cargo novo, onde ele vai estar, em que política que ele vai, que política não, em que tabela que ele vai se enquadrar, qual o salário dele. Ok. Mas se já é um cargo que existe, ele vai operacionalizar mais uma máquina, e eu treinei uma única pessoa e precisou de um certificado e a empresa pagou, então o cargo dele tem que ser diferente. E eu vou ter que colocar e ajustar esses cargos. Então, inclui isso também na política salarial, em alguma observação, né? Dizendo que, olha, qualquer alteração que venha a ter, né? A gente não precisa esperar anualmente, né? A revisão. Já vem falar, porque você já vai ter que adequar o salário daquela pessoa. Porque senão aí gera equiparação salarial mesmo. Porque aí o outro que está abaixo daquele que tem o certificado vai falar que também faz, mesmo não fazendo. O cargo é igual, entendeu? Por isso que tem esses ganchos, né, do pessoal entrar na justiça e ganhar. Porque existem essas coisas. A pessoa não tem os documentos e realmente eles fazem isso, né? Então, tá aqui, ó. Qualquer momento, a pedido da gerência, poderá iniciar um processo de revisão. Você pode também estar colocando isso, que de repente você fala, não vamos esperar 1 ano, vai ter que fazer em menos do que 1 ano. Tem muita coisa errada aí, né? Então, você pode colocar essa revisão aqui, você pode colocar essa observação que eu acabei de falar, né? Tranquilo nessa questão. Bastante detalhes. São bastante detalhes, mas assim, é uma coisa que eu diria, se a gente seguir, né, um beabá, uma coisa dessa forma, o material que está aí mesmo, a gente consegue fazer uma implantação de cargos e salários em algum lugar, tá? Isso é fato. Mas assim, desde que seja numa empresa pequena, poucos cargos, né? Se você vai pegar, por exemplo, uma empresa com mais de 1.000 funcionários, 500 cargos, você não vai conseguir, você precisa de uma estrutura mais robusta aí para conseguir fazer todo o processo. Né? Pode perguntar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Com tudo isso que a gente, esse processo todo que a gente estrutura e faz dentro da empresa, aí chega uma reclamação trabalhista. Eu tenho toda essa documentação estruturada bonitinha. E se o juiz não aceitar? Ela fala, isso vocês fizeram agora. Existe uma maneira da gente homologar esse tipo de coisa? Isso daí é homologado pelo sindicato? É uma coisa... Não, é um documento... É um documento interno para você. Só que quando você tem uma política, existe, às vezes, dentro da empresa, um software, algum local que não seja a sua área.
alguma outra área que mostra a publicação dessa política em algum lugar. Então, por exemplo, você pode deixar isso publicado em alguns lugares e você ter isso documentado que foi publicado lá em 2005 e não feito agora. Então, você consegue mostrar isso, tá? Na Eletropaulo, por exemplo, nós tínhamos acho que era, como é que era o nome do negócio? Era gestão, eu não vou lembrar o nome, mas era um software que ele fazia gestão de documentação. Então, tudo que eu tinha de política dentro da empresa subia para esse local. Qualquer funcionário tinha acesso. Então, ali você tinha tipo um carimbo de cópia controlada, porque era carimbado, protocolado pela área que publicava lá. Então, existia uma área responsável, totalmente diferente daquela que publica, que é a sua política. Então, tinha uma avaliação dessa área, eles carimbavam, publicada, protocolada, um negócio assim, digitalizavam e colocavam nesse portal. E todo mundo tinha acesso às políticas. Então, isso sim tem bastante valor, tá? Quando a gente tem essa documentação só assim impressa e você levar lá, o que você pode fazer se você não tem uma empresa, se a sua empresa é pequena e você não tem, de repente, algumas coisas, né? Eu já partiria assim, é uma empresa pequena, então o que eu faço? Naquele documento de descrição de cargos, eu coloco uma data, peço para o gestor assinar com a data, e o funcionário que ocupa aquele cargo assinar e colocar a data. Então, é uma forma de você ter isso, entendeu? Então, você tem um documento. É um documento papel. Ok, mas eu não tenho dinheiro para implantar software agora. Vai ser desse jeito. Então, é uma garantia que você tem. O funcionário também assinou. O dia de amanhã ele vai reclamar. Ele mesmo assinou, ele estava ciente do que ele fazia. O que ele está reclamando, não estou entendendo. Né? Então, é uma forma de você ter isso. Só que aí entra naquela questão, Sil, que você tem que ter aquela questão da confidencialidade entre você e a transparência entre você, empresa, RH e o funcionário. Tem empresa que não quer divulgar isso. Por quê? Porque tem coisa errada ali, né? Agora, se a descrição do cargo condiz com o que está escrito no papel, eu não tenho por que esconder isso dele. É ele quem faz. Melhor ele mesmo dizer o que ele está fazendo. Né? Então, é a melhor coisa. Aí você protocola isso. E aí não tem o que dizer na justiça depois. Você tem a assinatura deles, entendeu? Mas a descrição desse cargo são vários funcionários que estão. Ajudante de produção, por exemplo, você vai ter vários. Né? Com o mesmo salário, o mesmo cargo. Pega a assinatura de todos eles no documento. Entendeu? Sim, sim, com certeza. Sim, você garante. Você garante. Pensei, realmente uma garantia que. Exatamente. Tá. Aí aqui eu também falo um pouco de política salarial, mas acho que eu já falei bastante coisa aí, né? Que tem que estar adequada, tem que estar bem equitativa, né? Então, você tem que ter ali os esforços, habilidades, capacitação de cada um, tem que estar bem balanceada, né? Então, aqui é o que são as dicas, né? Que a gente fala de referente a uma política salarial. Então, ela tem que estar bem eficaz dentro dos custos, né? Então, não adianta nada eu fazer uma política salarial e enquadrar todo mundo com salário maior e depois a empresa não conseguir fazer. Tem o budget, aquilo que eu falei, né? Vamos se organizar, não extrapolar, né? Então, ela tem que ser exatamente segura, eu tenho que colocar ali compatível com o que eu tenho, o que eu posso pagar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que incentivar e fazer com que os funcionários aceitem isso, né? Então, não é fácil você estruturar um departamento de cargos e salários, tá? É uma coisa que, assim, não eu diria, um papel tranquilo para se fazer, né? Porque envolve muita coisa ali. E aqui eu até falo, né? Os cargos estão bem definidos, os critérios de admissão, promoção são claros, os funcionários conhecem essas regras. Então, assim, muitas vezes, como a gente estava falando, né? As empresas não passam isso. Fica tudo no RH, fica tudo ali preso, e às vezes nem fica no RH, não tem nem documentação. Né? Então, o que isso faz? Né? Vai evitar conflito, vai deixar as pessoas desmotivadas. Então, cria ali a política, faz a questão de estrutura de cargos e salários, a gente só tem a ganhar com isso. Né? É organização, que eu diria. Né? Não deixar esse funcionário ir para o seu concorrente, né? Então você tem que estar acompanhando sempre.
Aqui eu digo que vale a pena, até quando a gente fala de remuneração, né? A gente já até viu um pouquinho sobre essa parte de remuneração, que a gente comentou ali em aulas passadas, que a remuneração ela não é só o salário da pessoa, né? Tem os benefícios dela. E não só aqueles benefícios que vêm nos nossos cartões de benefícios, né? Às vezes você tem outros também que às vezes a gente não tem como mensurar. Então, existem algumas empresas que elas concedem assim, desconto de 20% na faculdade, desconto de 10% numa academia, desconto não sei o quê. Se você for ver, isso ele não tá, você não está vendo isso no seu Olerite e você não está vendo isso num cartão. Mas se você trabalhar numa empresa onde você não tem aquele desconto, você está perdendo aquele valor. Então, aquilo também ele acaba sendo um benefício ali para você, né? Então, às vezes você tem algumas, igual onde eu trabalho, a gente implantou um canal onde o funcionário liga, é totalmente confidencial, que é para a saúde mental dessa pessoa. Então, a pessoa liga lá, ela vai falar com o psicólogo, se ela quiser ajuda jurídica, ela tem, se ela quiser, de repente, Maria da Penha, ela também tem informação, ajuda, e é totalmente sigiloso, né? Queira ou não, isso é um benefício para o funcionário. Se ele precisasse fazer uma consulta jurídica para uma separação, para a compra de um imóvel, ele tinha que pagar, ninguém vai dar informação de graça para ele, né? A não ser que ele tenha algum conhecido, algum amigo. Mas se ele não tem ou ele não quer falar para o amigo dele, ele vai para esse canal, ele vai lá e busca informação. E o pessoal ali é competente para te dar informação, né? Então, isso é interessante. Quando a gente fala nessa questão de política salarial do concorrente, é importante você observar isso, porque às vezes nas pesquisas salariais não vem essas questões. Então você fala, peraí, eles estão falando isso, mas eu também tenho que acrescentar mais isso aqui no meu. Então, o meu está um pouco maior, né? Então, acho que isso que é o interessante aí, né, de ter essa questão da política salarial. Então, meritocracia, né? É o que a gente começa a falar um pouquinho aí sobre quando a gente fala de remuneração salarial. Então, muitas vezes, a empresa é familiar, é o filho do dono que está ali, aí o salário dele é maior do que o seu, você faz a mesma coisa com ele, mas ele é filho do dono, né? Então, você não vai ter isso. O que é o certo, né? A remuneração está dentro de um plano estratégico, mais a meritocracia. Então, aí sim você vai ter ali um plano de cargos e salários realizado, eficiente, né? A meritocracia é importante ter, mas também com uma forma de reconhecimento, valorização, né? Dar prêmio para aqueles funcionários. Né? Não adianta você também ter meritocracia e você não usar de uma maneira adequada, né? Aí você vai desmotivar os funcionários em vez de motivá-los. Então, o próprio nome fala meritocracia, né? Então, tem que ter um mérito, mas também tem que ter uma democracia, não é bem assim, né? Então, não adianta nada a gente querer dar algumas coisas e a gente também, né, falar. A Silvanete, ela não fez a prova, mas ela assistiu todas as minhas aulas, ela elaborou um monte de coisa, eu sei que ela sabe, vou dar 10 para ela. Eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ser justa com todos os demais, ela tem que fazer a prova, né? Claro. Então, o funcionário é a mesma coisa. Se eu tenho 2 funcionários iguais, aí tem um que eu saio para balada todo final de semana, eu vou tratar diferente? Não, né? Mas eu sei que tem empresas que fazem isso. Tem muitos líderes que fazem isso, né? Eu mesmo tenho uma pessoa que trabalha comigo, que ele trabalhou em outra empresa já comigo, e eu vou demiti-lo em julho, ele já está sabendo dessa demissão, né? E assim, continuaremos amigos, né? Porque ele sabe que quando ele veio para trabalhar comigo, ele veio para suprir uma situação, se eu tivesse que puxar a orelha dele, eu ia puxar, se eu tivesse que... E assim, no sábado, se a gente ia sair, íamos sair. Não tem nada a ver com aquele puxão de orelha. Aquele puxão de orelha não foi da nossa amizade. E mesmo que fosse, se eu tenho um grau de maturidade de uma amizade, eu vou dar o puxão de orelha, a pessoa vai aceitar, ela é minha amiga ou não é, né? Então, eu acho que dentro de uma empresa existe muito isso, as pessoas vão muito pelo lado de amizade. E às vezes se perde, né? Por isso que entra o papel de um RH, por isso que entra numa política salarial,
Por isso que existem todas essas políticas, né, para fugir disso, evita todos esses problemas aí, né? Sim. Bom, aí isso faz com que a gente elimine as desigualdades, né? Foi o que eu acabei de falar aí. E aí entra também essa questão que hoje isso é, nossa, isso está mais moda do que eu não digo nem moda, eu digo que está mais em evidência, né? Todo mundo falando aí nessa questão da igualdade, né? De você ter os negros no comando, antes não tinham negros na liderança, né? Pessoas acima de 50 anos sendo contratados nas empresas, antes as empresas não queriam, né? Portadores de deficiência, né? Obesos, gordos como eu, as pessoas às vezes olham mais torto né? E é verdade, Não, a é gente sabe verdade. disso, né? Dentro da gente, a gente não imagina, ai, puxa vida, eu não sou preconceituosa, mas no fundo a gente é. Mas tem, entendeu? É aquela pessoa que tem aquele cabelo black, né? Ou aquele cabelo azul que ela acabou de pintar e está feliz, né? Ou é o homossexual, né? O transexual, enfim. Então, assim, você mesmo uma vez marcou muito a sua história quando você falou lá na pós, que a gente falou sobre isso, e você falou: olha, gente, é lindo, é maravilhoso a gente falar que não tem. Mas você mesmo conviveu isso, a sua filha, né? Foi sua filha, não foi? Que conviveu com isso, e vocês tiveram perfeitamente na pele, vivência, que as coisas não são tão fáceis assim. Exatamente. Então, imagina você para dentro de uma empresa, você colocar um banheiro unissex. Né? E achar que é normal. Né? Então, assim, isso é o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, né? Por conta dos transexuais e tal. Então, essa questão da política salarial é interessante, principalmente nos dias de hoje, já atualizando o mercado, você vai ter que colocar isso na sua política salarial, dizendo que não tem discriminação, não tem o porquê, né, ser diferente o salário de uma pessoa. Então, na verdade, na minha opinião, não teria nem o porquê estar escrito alguma coisa disso. Porque quando eu escrevo, eu mostro que eu sou preconceituosa. Isso, e pensei nisso agora, exatamente. Né? Porque se eu falar assim, não os negros estão permitidos entrar aqui na minha casa. Peraí. Não é uma pessoa? Todas as pessoas. É diferente de eu falar assim, todas as pessoas podem entrar na minha casa. Pronto. Agora eu vou falar assim, olha, todas as pessoas podem entrar na minha casa, inclusive os negros. Né? Por que eu preciso colocar isso? Né? Então, eu acho que é uma coisa que ainda, para mim, tem muita coisa ainda para acontecer, eu acho que se fala muito nisso, né? As pessoas estão trabalhando para as empresas, né? Para as empresas, como isso está se falando demais, então todas as empresas estão se adequando nisso, mas estão esquecendo algumas coisas da normalidade, né? Na minha opinião. Eu mesma, eu não me sentiria bem no banheiro que fosse unissex. Por isso que eu estou dizendo. Eu estou falando, eu não estou sendo preconceituosa. Eu não estou sendo preconceituosa. Você está numa cabine sabendo que tem um homem do seu lado. Eu quero no meu banheiro ter uma privacidade, caramba. Aí você vai arrumar uma alça de sutiã lá, né? Aí o homem tá vendo eu arrumar uma alça de sutiã. Então... Sabe, eu acho que esse tipo de coisa realmente eu acho que deveria ter realmente essa separação, vamos dizer assim. Por causa realmente É constrangedor. Exatamente. Né? Não porque seja algo que ele é diferente de mim ou não, nada disso, nada disso. Agora, exatamente da minha privacidade. Exato. Meu Deus, eu não vou sentir nunca, nem na minha própria casa. Quando eu vou no banheiro, eu gosto de não fazer nem barulho, para ninguém saber o que eu estou fazendo. Eu também sou assim. Sabe? Para ninguém saber o que eu estou fazendo dentro do meu banheiro. Exatamente, exatamente. Mas minha mãe, meu pai, fui criado junto, minha mãe limpou minha poupança. Sim. Eu já tenho Mas não adianta, são algumas coisas que nós estamos... E eu acho que, assim, muita coisa, né? Posso estar eu errada, mas, assim, eu acho que as pessoas têm que ser tratadas iguais, independente de qualquer coisa. Né? Eu também acho isso. De uma deficiência, de uma religião, de uma cor, de uma opinião, né? Então, a minha opinião ela pode ser diferente da sua, eu vou escutar a sua opinião, você vai escutar a minha, e nós vamos nos respeitar, né? Não fazer com que as coisas, né,
ela se torna em alguns rumos. Então, quando a gente fala em política salarial, cargos e salários, né, às vezes tem muito isso, tá? Eu já vi empresas que às vezes eles falam, mas o salário dele é menor, porque eu já ouvi isso, tá? De empresas grandes. O salário dele é menor é porque ele é PCD, ele tem deficiência. Pera, mas o que ele faz? Ele faz isso. Não é igual o que a outra pessoa faz? É. Então, o salário tem que ser igual ao do outro. Sim. Né? Agora, se ele tem uma deficiência, por exemplo, braçal, né? E ele está fazendo ali exercícios repetitivos com o braço, e ele tem dificuldade mesmo, ele faz, mas ele tem dificuldade. Então, o salário dele, ele pode ser inferior, por quê? Não por ele ser deficiente, mas porque eu preciso de alguém na linha de produção que atue ou faça alguma coisa diferente nas caixas. Então, ele pode pegar caixas menores, então eu vou adequá-los na linha de produção por caixas menores, ou por exercícios repetitivos, não tanto repetitivos, mas com algumas pausas. E aí eu vou dizer que ele é uma pessoa diferente, mas não uma pessoa diferente por uma deficiência, uma pessoa diferente que eu tenho que adequar naquela linha de produção, que ele se enquadra ali. E eu já ouvi diversas vezes isso. Não, mas a gente não precisa enquadrar ele no salário maior. Mas por quê? É deficiente. Eu falo, deficiente não come, não vive, não paga conta. Não vive, exatamente. Entendeu? Que diferença não faz? Paga conta. Falei, desculpa, gente, mas se ele faz as mesmas coisas do que o outro, o salário dele tem que ser igual. Né? Mas a gente sabe que isso no passado, né, isso era muito mais em evidência, né, principalmente para as mulheres. O salário das mulheres era bem mais inferiores em relação aos dos homens, né? Hoje eu acho que isso está mais equilibrado, tá? Eu acho que hoje eu diria assim que o mercado ele exige tanto da mulher quanto do homem. Os poderes de decisões, a gente tem várias mulheres no comando. Então, eu acho que assim, hoje eu vejo que isso acabou um pouquinho, né? Caiu esses tabus, mas ainda tem empresa que tem isso sim, viu? Sim, sem dúvida. Ainda mais aquelas conservadoras. Exatamente, exatamente. Não tem como você tirar isso, já está enraizado aí. Não mesmo, não mesmo. Aqui, de novo, é aquelas informações, né, do exemplo. E aqui essa política salarial é quando não tem uma boa política de cargos e salários, o que acontece, né? Perde a competitividade, tem alta rotatividade dos empregados, a gente não consegue ter uma estabilidade financeira na empresa, desmotiva todo mundo. Passivo trabalhista, ó. Aí entra aqui na questão de você ter uma reclamatória trabalhista no dia de amanhã. Né? Você não vai conseguir acertar, por mais que você queira trazer o candidato ideal para sua empresa, você não vai conseguir acertar, porque você não, depois você traz o cara que é ótimo, maravilhoso. Ele chega na empresa e vê que não tem política salarial nenhuma, que não tem perspectiva nenhuma, não vai crescer, esse cara vai embora. Ele não vai ficar aqui. Ele não vai ficar na empresa, né? E aí ter as questões de erros, de fechamento de folha, uma série de coisas que aí impacta também, né? Eu falei rapidinho, mas eu acho que deu para a gente passar o conteúdo aí que faltava, né? Tem um último conteúdo que é de carreira, mas aí eu acho que é já mais o lado pessoal e não o lado de repente, a gente implantar. Eu acho que a gente cumpriu o prazo, vou até acabar uns minutinhos antes exatamente para você terminar a avaliação, né? Eu fiquei aqui, eu acho que também daria tempo de alguém, se quisesse falar comigo, ter entrado, né? Como a gente tinha combinado, então acho que ninguém realmente está com dúvidas ou vai entrar, enfim. Né? Então, não deixa de fazer a prova, por favor, dona Silvanete. Né? Vou fazer agora, não Isso. nem vou levantar daqui. Nem levante, faz de conta que a gente continua em aula. Você não ia ficar comigo até as 9 horas aqui? Então já aproveita, já vai lá fazer sua prova, toma uma água, né? E vai fazer sua prova aí, com certeza você vai tirar nota boa. Foi um prazer ter você aqui, ter todos os alunos que participaram comigo em forma, né, em EAD. Eu vi que algumas pessoas me passaram e-mail, me passavam alguns questionamentos de uma forma diferente, né, porque é mais EAD do que o presencial mesmo, né? Então foi um prazer de estar com todo esse grupo, né, das pessoas terem ali feito os exercícios, correspondido, né? Fiquei contente mais uma vez aí de dever cumprido, né, de passar mais conhecimentos onde só tinha o meu, né? E aí agora agreguei mais aí, espero que vocês consigam voar muito mais aí na carreira de vocês, seja, não vou trabalhar em RH, mas como líder é importante você conhecer bastante sobre isso, porque você tem os seus liderados ali, você consegue explicar para eles, ou você consegue ir lá no RH perguntar como é que é a empresa,
se tem descrição de cargo, se não tem, né? Se não tem, ok, é uma política empresa, mas você mesmo pode, você mesmo fazer um ali para o teu time, né? Para não ter aquele, porque você está protegendo mais o outro ou não, né? Então, eu acho que tem bastante coisa para agregar, não só para quem vai trabalhar em RH, né? Acho que dá para agregar muita coisa aí para a gente. Eu espero ter colaborado com esses conhecimentos aí. Espero nos ver mais e mais e mais, né? Então, eu deixo aqui um até breve, um muito obrigado. Vou terminar aqui de gravar a aula e se você quiser ficar mais alguns minutinhos, se você fica à vontade. Tá? Só vou encerrar aqui. Muito Fiquem com Deus obrigada. todos. Muito obrigada mesmo por tudo o que você passou, adorei, né? Espero que em breve a gente consiga fazer muito mais, porque eu realmente me abriu assim um outro olhar, né? Que bom. Aprendi novas coisas e realmente estou achando isso muito interessante. Que bom, que bom. Fico feliz. Tá bom? Muito legal. Que Nossa, bom. adorei. E assim,